Então, o caso, né, que o Pitbull atacou e matou um bebê de 3 meses dentro de uma casa em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 14, né, no bairro Capibaribe, né? O Corpo de Bombeiro informou que foi acionado para a ocorrência, né? Mas ao chegar no local, constatou que a criança já estava morta, né? Então é muito triste. Eles falam aqui também que, de acordo aqui com o delegado Victor Leite, né, o bebê estava na casa de uma cuidadora, pedindo para ver o vídeo, né? Veja o vídeo. Ele foi identificado por Lucas Levi dos Santos, né? Nascido em 6 de janeiro de 2025. Era a primeira vez que essa mulher cuidava da criança. A mãe do bebê tinha conseguido um emprego. Olha só, gente, o emprego tá tão difícil, né? A mãe do bebê conseguiu um emprego. A cuidadora era uma pessoa de confiança da família e já tinha cuidado do irmão mais velho do menino, né? Que foi atacado aí pelo Pitbull. Então, mesmo que a criança, né, de 3 meses ficou lá pela primeira vez, a cuidadora era gente que ela conhecia, era da família e já tinha cuidado do irmão mais velho, né? E aí que tá, né, gente? O irmão mais velho, quantos anos será que tinha? E a questão mesmo do cachorro. Tem uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem cachorro que ele não entende às vezes o que é uma criancinha, né? Então tem que tomar muito cuidado, mesmo. Cachorro que não é socializado e tudo, então tem que ter mais cuidado, certo? E aqui nessa questão, como vocês viram aqui na imagem, o cachorro nessa foto se encontra em uma corrente. E aí que tá, o cachorro atacou o bebê, né, de 3 meses, foi dentro da casa. Então se atacou dentro da casa, ele estava solto. Ou então ele se soltou, né? Porque se ele tivesse aqui nessa correntinha limpado o espaço, né? Deixado um local limpo aqui e colocado o cachorro aqui temporariamente na corrente para não ter acesso dentro da casa onde estava a criança, vocês acham que isso seria algo errado ou algo correto? Comenta aí por gentileza, porque acredito eu que se esse cachorro ele tivesse limitado da mesma forma que está aqui na corrente, porém com limpeza aqui, é claro, né, água e comida e cobertura normal, tranquilo, não teria problema nenhum e esse acidente não teria ocorrido, não é mesmo? Então o cachorro atacou porque com certeza se soltou ou estava solto. Ou então a pessoa que estava cuidando confiou em relação, já tinha cuidado de uma outra criança e o cachorro ficou de boa. Mas nessa questão aí é 3 meses e segundo informações o irmão da vítima era mais velho. Então eu não sei a idade, né, do irmão da vítima, né, gente? Ainda tá falando aqui, ó, que o delegado disse ainda que o Pitbull estava no quintal e conseguiu invadir a casa, correndo em direção ao bebê. Ou seja, na foto aqui a gente vê o cachorro realmente num quintal, né? Então será que ele escapou da corrente e foi lá para dentro? Ou será que o cachorro estava solto no fundo e depois foi para dentro? Se ele correu em direção ao bebê, é que deu para ver que o cachorro ali identificou como se fosse uma presa. E aí que tá, cada vez mais a pessoa segura, levanta, o cachorro vai pular para morder. Então não adianta colocar num lugar ou no outro, né? Segundo informações aí, tentou esconder até mesmo dentro do guarda-roupa e mesmo assim o cachorro ainda pegou, né, gente? E a mulher que estava cuidando mesmo, a cuidadora, ela fez de tudo, ela até machucou também aí para poder estar salvando a criança. Mas, gente, para poder mexer com o cachorro tem que ter uma certa experiência. E se o cachorro atacar ou querer atacar ou apresentar qualquer comportamento assim, deve saber lidar de forma correta naquele momento. Quando se trata mesmo de um cachorro querendo atacar uma criança, cara, aí é bem complicado mesmo a situação. O máximo que a pessoa às vezes tem que fazer nesse momento, no meu ver, é procurar uma janela próxima, né? Se a pessoa está dentro da casa e o cachorro entrou e está querendo atacar, tenta colocar para fora da janela. Porque para o cachorro, por exemplo, tentar pegar, ele vai ter que saltar a janela para fora. Aí você traz para dentro e fecha a janela. Entendeu? Então você pode tentar fazer algo assim,
mas cada vez mais você apenas só levanta, faz qualquer coisa, o cachorro vai querer pular para morder, porque na cabeça dele é uma presa, tá certo? E nessa questão o cachorro estava no quintal e partiu para cima do bebê, né? Quando viu aí dentro de casa. Olha que complicação, né? Aí tá falando aqui também uma observação que eu tô vendo aqui, ó, falando que existia outra criança que também era cuidada por essa mulher. E ela conta inicialmente que o pitbull foi em direção ao bebê. Ela ainda entrou em luta corporal com o pitbull para desvencilhar. Ela mostra uma lesão na mão direita, tentando desvencilhar o pitbull do bebê. Tudo isso está sendo analisado, declarou. Então ela tentou, né, fazer de tudo aí para poder estar salvando a vida da criança, né, gente? E é difícil a gente falar em relação a esse ocorrido, porque a gente não sabe se na hora que ele partiu para cima, ele já partiu para cima e mordeu, ou se partiu para cima e ficou pulando para morder. Tem aqui o vídeo. Vou rolar aqui um pouco, mas pode ficar tranquilo que não é o vídeo do ataque não, é da reportagem. Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Tem aqui a propaganda. Uma mulher morreu depois de ser atacada por... Essa daqui é aquela outra que a gente comentou antes. Isso aqui é a reportagem. Matando um bebê de 3 meses de vida. O bebê se chamava Lucas. Ele estava aqui porque a mãe, ela conseguiu um emprego e deixou a criança com uma pessoa de confiança, porque essa mulher que tem 26 anos de idade, que cuidava do bebê, ela já tinha cuidado, de acordo com a polícia, do filho mais velho dessa mulher que começou a trabalhar hoje. Então, o cão, ele pertence à dona da casa, de 26 anos. Ele atacou a criança de toda a parte do corpo. O ataque começou na sala, de acordo com a polícia, depois para o quarto. A mulher tentou proteger a criança, escondendo o bebê no guarda-roupa, mas não foi suficiente. Eu conversei com o delegado Vitor Leite, que esteve aqui no local. Vamos ouvir e assistir a entrevista. Antes de eu mostrar aqui o restante, observa, ele no início aqui, se não for engano, eu acho que é nessa casa que foi o ocorrido. Dá para vocês verem que é uma casa bem simples. Eu vou deixar o link aí na descrição, pode ficar tranquilo, para vocês olhar a reportagem com calma. Dá para ver que é uma casa bem simples, né? Eu vou até voltar aqui para confirmar, mas se não for engano, ele mostra como realmente foi ali o local. Deixa eu só me conferir. E um cão da raça Pitbull acabou mordendo e matando um bebê de 3 meses de vida. O bebê se chamava Lucas. Ele estava aqui porque a mãe, ela conseguiu Então, ele falou, ele estava aqui e mostra assim de lado, e aqui tá filmando uma casa de lado, bem destacado aqui do lado, né? Então acredito que possivelmente foi essa casa. Se foi essa casa, repara que a casa é uma casa simples, né? E tem bastante grade nas janelas, né? Possivelmente é essa casa na onde que mostra na reportagem. Se isso é a janela ou se isso é grade, a gente não tem como saber direito, né? Mas aparentemente é grade. Se for realmente grade, aí até mesmo essa opção que eu acabei de falar, nesse caso não daria certo, porque tem grade, né? Então a grade muitas vezes ela ajuda, mas muitas vezes também ela atrapalha, né? Então é aquela questão, talvez no local na onde que ocorreu, talvez não tinha, ou isso é a própria janela, tá bom? Outra coisa, dá pra ver que ao redor da casa tem muito mato, é uma casa aparentemente bem simples, as telhas também bem simples, então talvez o pessoal, né, lá da casa, essa moça, não tinha talvez condição de ter realmente um canil seguro de forma adequada para esse cão, né? Talvez não tinha, porque hoje em dia fazer um canil adequado, ele não é tão barato, né? Então muitas vezes o uso da corrente de forma responsável é mais viável, mas tem que saber usar e também deixar o animal de uma forma segura, né? E de uma forma salubre também, né? Então são questões, gente, bem relativas que a gente deve observar, né? São detalhes que fazem muita diferença. Como vocês viram aí mesmo na reportagem, se vocês assistirem com calma, vocês vão notar que ali o local parece que é um local bem simples.
Então nem todo mundo tem condição realmente de ter um canil top ali, seguro mesmo, para um determinado cão, né? E tem cachorro que ele é de boa com algumas pessoas, com outros cães, mas tem cachorro que não gosta de criança, gente. Isso aí é a dura realidade, que tem cachorro independente, se é pequeno, se é médio, se é grande, tem cachorro que não gosta de criança. Vocês conhecem alguém que tem algum cachorro assim? Se conhece, comenta aí. Tem cachorro que não gosta. E às vezes dá até certo com um e com o outro sem problema nenhum. E tem outros que chega a ser um nojo com criança, gosta muito. Então isso varia muito da socialização e de como é feito o manejo, né? Essa questão mesmo aí, o cachorro, por exemplo, ele está ali na corrente durante um período de tempo, a gente não sabe quanto tempo que realmente ele estava. Pode ser um cachorro que estava confinado, pode ser um cachorro que estava ali no local na onde que a cuidadora lá, né, cuidou do irmão mais velho e não teve problema nenhum, possivelmente, que o cachorro estava na corrente. E aí, não atacou, porque ele estava limitado. E agora, nessa questão, atacou, possivelmente, ele estava solto ou ele conseguiu se soltar da corrente. Então, esse fato não tem explicando ali esse detalhe que faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque se o cachorro tivesse ali com a corrente reforçada, uma coleira boa, você acha que ele ia conseguir se soltar de forma fácil? O que vocês acham? Comenta aí. E agora, daquela forma lá, aquela correntinha daquela forma, ali no pescoço dele parece que tá até com um colar de elos, não sei, não dá pra ver direito na foto, mas deu pra ver que parece coleira mesmo, parece que ele não tem. Então ela é fininha ali, né? Então para ele se soltar é muito mais fácil. Através do colar de elos, até que não, mas também não pode deixar, porque cada vez mais ele puxa, mais estrangula, entendeu? Mas o caso em questão aí, o cachorro partiu para cima e atacou. Deu para ver aí que a mulher ela não estava assim tão preparada para uma situação dessa, porque na realidade ninguém tá. A partir do momento que um cachorro ataca uma criança, um bebê, o pessoal perde totalmente o controle, gente. É difícil ter realmente raciocínio num momento desse. A adrenalina vai a 1000. Imagino que seja assim, né? Então o que a pessoa nesse momento deve fazer? Cara, deve dar um jeito de fazer igual eu falei, dar um jeito, usa a janela, né? Usa até mesmo uma porta, né? Você tenta, como é um bebê você consegue às vezes até segurar com uma mão, né? O bebê é leve, então dá para você colocar pelo lado de fora assim, com a porta, por exemplo, fecha a porta e segura pelo lado de fora e grita para alguém pegar e segura o cachorro pelo lado de dentro. Se o cachorro for rodear a casa, por exemplo, você coloca para dentro, corre para um quarto e fecha a porta, pega o celular, liga pro corpo de bombeiro, né? Alguém que sabe lidar com o cachorro, né? Ou então põe a criança dentro do quarto, fecha a porta e vai lá prender o cachorro. Entendeu? Porque nesse caso aí o foco não é a cuidadora, o foco é a criança. Aí você vai lá e prende. Então você tem que primeiro proteger a criança da melhor forma. Se você não sabe lidar com a situação, tenta proteger. No caso dela mesmo, ela tentou até mesmo usando o guarda-roupa. E mesmo assim, não deu certo, né, gente? Então, olha como que é a situação. Talvez na hora de colocar ali, uma porta deve ficou aberta, ou o cachorro enfiou a cabeça. Não sei como que foi. Só sei que é complicado, gente. É complicado. Comenta aí, por gentileza, algumas opções alternativas que dá para usar num momento desse. Para qualquer pessoa usar. Porque nesse momento é aquele momento que você tem que evitar que o cão ataque. De forma que tá ali qualquer vacilo vai ocorrer. Não é tirar a mordida. Tirar a mordida já atacou. Tirar a mordida é o lado fácil. Né? Que você pode usar uma corda, você pode usar uma camisa, você pode usar uma guia, você pode usar uma corrente. Você pode usar várias coisas para colocar debaixo do pescoço, apertar, fazer o estrangulamento, puxar para cima. O cachorro fica sem ar e vai soltar. Mas aí já mordeu. Mas nessa questão aí tem que ver uma forma para não morder. Né? Acredito também que possivelmente, dependendo da situação, se a pessoa correr e colocar em cima da geladeira, acredito que pode ser útil. Em cima de um armário, né? Acredito que pode ser útil. Né? A questão mesmo aí
ela teve a ideia de correr e colocar dentro do guarda-roupa. Só que aí as portas ali, né, às vezes tem duas portas de um lado ali e tal. Então alguma coisa aconteceu ali e o cachorro conseguiu, né, até mesmo avançar. Ou então tentou colocar e o cachorro já estava mordendo parte de pano para poder puxar alguma coisa. Então tenta primeiro proteger, né? Se for na rua, por exemplo, dependendo da situação, é uma criança, né? Coloque em cima de um veículo, coloque em cima de um carro, né? Coloque em cima de algo alto para poder estar tentando proteger aquela situação, tá bom? Porque o foco ali é aquilo. Agora, tem cão que ele não tem foco. Se você fizer dessa forma, ele vai te morder. E aí que tá. Antes, morder seu braço ou morder sua perna do que morder uma criança. Porque o braço dá para você ali tentar agir de alguma forma que não vai ser, como se diz assim, fatal. Só se fosse atingir um ponto, por exemplo, na perna, é atingir uma artéria. Mas enquanto o cachorro está mordendo o braço, ele está com a boca cheia. Naquele momento, se você conseguir controlar o animal e procurar uma caixa d'água ou uma piscininha ou qualquer coisa, igual eu já mostrei aqui, dá para você enfiar o cachorro ali dentro e ele vai ficar sem respirar, ele vai soltar e dá para você controlar. Nem todo mundo tem uma caixa d'água baixa, mas se você tiver uma caixa d'água no baixo, dá para você usar bastante em relação a isso, tá bom? E a questão mesmo aí foi uma criança, então foi muito rápido a situação. O cachorro já partiu para cima e mordeu muito, né? Então, na hora ali do ocorrido, a pessoa entra em desespero. Não é fácil, né, gente? Meu Deus do céu, misericórdia uma coisa dessa. E cada vez mais essas coisas acontecem, mais as pessoas olham para o pitbull de uma forma negativa, pelo fato de pessoas que infelizmente não são preparadas para criar um cachorro, nem o pitbull e nem qualquer outro cão. Porque vocês viram ali a foto, se realmente foi aquele cão, o cachorro já está num local inadequado. Então o cachorro ali talvez ele não é um cão socializado. Aqui em Minas Gerais tem muito cachorro que é criado assim. Criado lá na corrente, né? Criado confinado, sim. Tem muito cachorro aqui em Minas Gerais que é criado confinado. É dessa forma. Esses cães que eram criados, né, de forma confinada, dessa forma assim, ó. Não sei se esse aqui era confinado, mas eu tô falando dessa forma que eu falo. É na corrente, dessa forma, com sujeira, no chão. Se chover molha, se tá sol quente, às vezes pega sol. Tem muitos que realmente são assim. Isso aí é maus tratos. Então um cachorro desse ele pode desenvolver um comportamento agressivo, estresse demais. E se um dia ele se soltar, ele pode sim atacar alguém. Então usar a corrente é importante? É. Quando é necessário. Se você vê que seu cachorro não é socializado, seu cachorro ele tem sim uma certa periculosidade, que custa pegar o cachorro e pôr ele na correntinha temporariamente para ter segurança, para não atacar um visitante, para não atacar uma criança, para não sair na rua e acontecer um problema? Olha aí, aconteceu esse problema aí, né? Se ele tivesse com a coleira reforçada, tipo as que a gente usa aqui, e tivesse com uma corrente dessa que a gente mostra aqui, você acha que esse cachorro teria feito isso? O que vocês acham? A coleira reforçada, corrente reforçada, com uso de mosquitão, que dá até para você colocar aí no motor de um carro e arrastar para cima que não estoura. E aí? Então, tipo assim, gente, é uma questão que tem que pensar muito sobre várias situações. Não adianta eu vir aqui resumir tudo para vocês, por exemplo, e não falar exemplos. Por quê? Porque tem muita gente que não vai entender. Olha aí, aconteceu isso aí na reportagem, não tem falando tudo. Tem falando só o básico da reportagem, acabou o básico. Mas e aí, depois disso, para onde que o cachorro foi? Como que era a criação do cão? O cachorro gostava de criança ou não? O cachorro no momento estava solto ou não? Tem falando que o cachorro estava no fundo do quintal e partiu para dentro da casa aí para poder fazer o ataque, né? Então dá para vocês verem que a gente deve prestar muita atenção no comportamento dos cães. Primeiro, a forma, quando seu cachorro está solto e tem criança passando no portão, passando lá fora, brincando,
Presta atenção à forma que o seu cachorro comporta vendo crianças na rua. Se ele fica no canto ali do portão, latindo para morder, latindo para chamar, latindo ali para interagir, ou apenas está latindo por causa do movimento. Como que é o comportamento? A pupila dele está dilatando? Ele está arrepiando? A cauda dele está muito agitada? Ou ele simplesmente está lá parado, observando? Você tem que observar tudo isso, gente. O cachorro, ele não fala assim com a gente, mas ele fala através da expressão corporal. Através dali, você identifica como que o cachorro está agindo ali naquele momento e o que realmente ele quer. A mesma pessoa, gente, tem muita gente que consegue, né, fazer a leitura corporal de outra pessoa, de um outro indivíduo. A questão mesmo de detetive, né? Pessoas mesmo que às vezes conversar um com o outro para tirar uma certa informação, às vezes a pessoa não falou nada, mas através da pergunta que a pessoa fez, ele já teve a resposta através da expressão corporal. Ele consegue identificar a resposta sem a pessoa falar. A mesma coisa é o cachorro. Você vai mexer com o cachorro, você vai fazer algo, você é uma coisa perguntando. E ele vai ter uma reação. Através daquela reação, você já identifica a resposta para aquilo que você está querendo. Então tem que observar muito, os detalhes fazem toda a diferença. E nessa questão aí, ó, se o cachorro tivesse uma coleira boa, com a corrente boa, passando por manejo, não dessa forma aí. Não dessa forma, tudo sujo. Cara, isso daí é complicado, né? Não dessa forma, mas de uma forma responsável. Não teria acontecido essa tragédia. Agora, aqui em Minas Gerais, voltando àquele assunto que a gente já falou aqui algumas vezes, e tem gente que não tá nem aí, mas a multa é muito grande quando pegar algum cachorro aqui em Minas Gerais em corrente. Mas lá não tem explicando tudo em relação à questão do uso da corrente. Tinha que ser mais explicado. Teve um local mesmo, eu até comentei no outro vídeo, sobre uma cuidadora, aqui para vocês verem, foi uma cuidadora que estava cuidando de uma criança, e a criança foi atacada. E estava na casa dela, né? O cachorro aí era dela. Vocês viram também aquele caso lá dos 2 Rottweilers, que também atacaram uma cuidadora, que estava cuidando de uma idosa também na casa? Vocês lembram? Quem aí lembra, comenta. Os cachorros estavam soltos ou se soltaram de algum lugar. Então, se ele tivesse um canil com segurança, os cachorros não teriam atacado a cuidadora. Ou se os cachorros estivessem com coleira reforçada e corrente reforçada, dificilmente também iria ter atacado. Ou seja, está vendo como que o manejo é importante? O manejo, gente, salva a vida. Mas enquanto aqui o governador mesmo que veio que essas palhaçadas aqui em Minas Gerais foi o Romeu, né? Romeu Zema. Lá tá falando lá e colocaram o nome dele. Será que foi ele mesmo? Foi você, Romeu? Pelo amor de Deus, né? Cara, antes de fazer tipo de lei ou qualquer coisa assim envolvendo cachorro, procura conversar com adestrador, gente que mexe com comportamento, veterinário e também gente que tem canil, e procura as pessoas que estão diariamente mexendo com cachorro de todos os tipos, inclusive mesmo até mesmo gente que trabalha com ONG. Por quê? Porque dessa forma você vai entender e as pessoas vão entender que nem todo indivíduo é igual. Ele pode pertencer à mesma raça, ele pode ser filho do mesmo pai, da mesma mãe e ter um comportamento extremamente diferente. Aqui mesmo a gente mostrou aqui um exemplo claro, que foi o tourinho e a lourinha. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, comportamento totalmente diferente, sendo criados exatamente ali iguais e pelos mesmos tutores. Um teve um comportamento, o outro teve outro comportamento. Olha a diferença. Então hoje em dia tem muitas pessoas que estão aqui olhando muito a área pet, mas não para às vezes para pensar, opa, peraí, esse cachorro, ele tem um histórico, não o próprio cão, mas a linhagem, a raça, que é um cachorro que tem um drive muito alto. Eu vou saber lidar com o drive desse cachorro o dia que ele realmente despertar a vontade de morder alguém ou morder um outro cão. Eu vou saber lidar com isso?
É como se tivesse ali um gigante adormecido. Talvez nunca vai acordar. Nunca. Mas se você ficar ali com o cão e não presta atenção nos sinais, o cachorro vai tomando conta de tudo. Um dia ele pode ter uma reação totalmente o contrário que você imaginava. Aí tem gente que fala, não, o cachorro era manso e atacou do nada. Não existe isso de atacou do nada. Não existe. Tem sinais. O cachorro vai mostrando sinais. E o próprio tutor, muitas vezes, ele tem que ser mais adestrado do que o próprio cachorro. Tem gente que vai achar ruim isso que eu estou falando aqui, mas é. Tem tutor, gente, que tem que passar por adestramento. Porque não adianta nada você adestrar o cachorro, mostrar o que o cachorro tem que fazer e o tutor ir lá e fazer tudo o oposto. Tudo o contrário. O resultado também vai ser o contrário. Então tem que ensinar o tutor a ensinar o cão para você ter aquele resultado desejado. Mas quando o cachorro já tem uma certa agressividade, é cachorro que pegou de adoção, às vezes você não sabe nem de onde que veio, e quer fazer um manejo com aquele cachorro que você nem sabe direito que cachorro que é, da mesma forma que você já criou outros solto em casa, brincando com um monte de cachorro, você não sabe qual vai ser o resultado disso não. Você vai ter que limitar o animal, você tem que testar o animal. Ver os drives que o animal tem ali, aquela caixinha de surpresa. Né? Então você tem que tomar muito cuidado. Senão, uma hora ou outra, pode ter uma tragédia, como aconteceu aqui. Não é mesmo? E aconteceu também agora com a outra moça que a gente mostrou no vídeo anterior. Mesmo cuidando bem, no outro caso mesmo deu para ver lá que era um cachorro pet, muito bem cuidado, e aconteceu um problema fatal daquele. Nesse caso, se for realmente esse cão, olha a situação aí na sujeira, numa corrente ali, pelo visto, não sei se é coleiro, se é um colarzinho, mas, cara, tá numa situação ali que não é adequada. Então a gente tem que observar tudo isso, porque isso que também leva o cachorro a desenvolver, sim, um estresse, uma ansiedade, uma vontade realmente de morder. Então não deve criar cachorro dessa forma. Mesmo a questão aí da corrente tá errada. Tá bom? Então a gente tem que prestar muita atenção em tudo para você ter um bom resultado. Usar a corrente eu sou sim a favor. Porém, na hora que realmente é necessário. Na hora de manejo. E agora aqui mesmo, a questão de Minas Gerais, como muita gente não pode nem usar. Imagina quantas e quantas pessoas que sempre usaram para manejo. E às vezes tem criança em casa, vai parente em casa, menino toda hora tá abrindo portão para poder sair para fora ou voltar. E agora? Como é que vai fazer? Todo mundo tem dinheiro para poder fazer canil? Né? Muita gente não tem nem espaço para fazer canil. Então muita gente às vezes prende realmente sim na corrente. Só que como é proibido e ainda pode gerar uma baita de uma multa, muita gente não vai mais usar. Ou então pode passar alguém, filmar, tirar uma foto e ferrar com a vida da pessoa. Olha como que é complicado. Então isso daí pode acarretar diversos acidentes de agora para frente aqui em Minas Gerais. Então, esses deputados, esses senadores, pessoal que mexe com essas leis aí, gente, vamos prestar mais atenção, né? E olhar a realidade dos fatos. Analisa com calma, com sabedoria, para depois não fazer cagada, que isso aí é a mesma coisa de cagar e jogar a bosta no ventilador. Porque vai espirrar em Minas Gerais inteira. A partir do momento que o pessoal começar a ter problema, vai começar a doar cachorro. E o pessoal, se o dono não sabia nem criar, você acha que o outro vai ter condição de criar? Não vai. Só se a pessoa for adestrador e tiver canil adequado. Entendeu? Então não é todo mundo que tem isso, não. Tá bom? Então meus pêsames aí, né, para a família da criança, que é muito triste. E cuide de seus cães com responsabilidade e manejo adequado. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Então mete um like aí, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!